Vamos lá, então. Boa noite mais uma vez para nossa segunda etapa, nosso segundo start, né? Vamos dizer assim. Ó, nós conversamos, então, sobre algumas dificuldades, né? Algumas dúvidas sobre montar, desmontar, conector, tela, né? Inclusive, até qualidade, né? Foi isso que nós falamos. O Hernando falou... Estão ouvindo bem, né? O Hernando falou. O Anderson falou. E o Thiago falou. Quem mais precisa falar agora? O seu Hélio não entrou ainda, mas daqui a pouco ele entra. Luiz Ô, Augusto. professor, Pois não, Luiz Augusto. então, eu tenho uma dúvida. Dá para tirar o AMOLED do J5 Pro, do J7 Pro, sem quebrar? Para tirar a tela? Sim. Ó, Porque ele desmonta da tela, não é? justamente. Esses aparelhos que você citou, por exemplo, J5 Prime, J5 Pro, J7 Pro, J7 Prime, né? Moto X4. Esses aparelhos, para dar manutenção nele, tem que abrir pela tela. Entendeu? Moto G7, se não estiver enganado, né? Plus, eu acho. Tem que abrir pela tela. Então, qual que é o procedimento da gente dar manutenção? Abrindo pela tela. E aí, beleza. Como que a gente tira a tela? É o mesmo procedimento. Põe na separadora, ou se não, na sopradora. Esquenta bem, faz uma cavidade e vai tirando, e vai tirando, vai tirando. Essa linha J, em especial, ela tem uma dupla face colada na tela, né, no LCD e também na placa do aparelho, ali na bateria. Então, cuidado. Tem que esquentar, tem que ir tirando bem, não tenha pressa, que ela sai sem quebrar. Ah, é difícil? É difícil. Tem que praticar bem, entendeu? Mas dá para tirar sem quebrar. Eu já cansei de abrir J4, J5 Pro, é só um chato para abrir. J7 Pro, né? Mas assim, dá para abrir. Mas o esquema é esse, é esquentar, né? Não deixar lá meio-dia, não é isso que é o esquema, entendeu? É esquentar uns 5 minutinhos, tirar e ir abrindo, esquentar, tira lá, põe de novo, vai abrindo, que aí acaba dando certo. Ah, quebrei. Quebra mesmo. Não tem como a gente... ainda não tem uma máquina que tira a tela sem quebrar. Vamos dizer assim, né? Eu também já até pesquisei, porque aí ajuda bastante, né? Certo? Tá me escutando? Tô ouvindo bem. Beleza. Mudei de fone de novo. Ah, certo, Luiz? Certo, professor? Gabriel, mais alguma coisa, Luiz? Não, era só isso mesmo. Tá, qualquer coisa chama. Davi, Gabriel, seu Hélio, Samuel. Eu acho que só, né? Tudo certo. Tem nenhuma dúvida? Tudo certo. Beleza, irmão. Qualquer coisa vai chamando. Fred, Samuel e seu Hélio. E Davi, né? Quem vai falar? Tô pensando aqui a minha dúvida, esqueci. Daqui a pouco você grita aí, então. Fred, qual que é a tua dúvida, meu irmão? Israel, tem dúvida também, Israel? Se não tiver dúvida, me fala. Ó, não tenho dúvida, que a gente vai seguindo. Por gentileza. Ô, professor, Pois não. eu troquei a tela de um Moto Z Play. Aí, hoje ele avisou para mim que o celular tinha desligado na mão dele. O que poderia ser isso? Ó, aí é difícil a gente saber, né? Se desligou do nada, né? Às vezes o flex que encaixou
não está bem encaixadinho, às vezes ele não dá imagem. Por exemplo, recebe ligação, você ouve mensagem chegando, mas não dá imagem. Aí pode ser o flex, entendeu? Aí tem que abrir e tirar a tela, que ela é muito fina, no Moto Z Play, tem que tirar com cuidado para não quebrar, e aí tem que fazer a colagem de novo. Uma dica, já que se você tocou nesse ponto do Moto Z, uma dica de colagem, que é muito útil, né? O que a gente pode fazer? Por exemplo, você catou o aparelho lá, você testou, tá tudo certo. Você desligou o aparelho, você vai colar, você vai passar a cola em volta, beleza? Vai colar a tela, passar o elástico, tá pronto. Só que você faz o seguinte, antes de passar o elástico, antes de fechar o aparelho, você cata, você colocou a tela lá, você passou a cola, beleza? Você liga o aparelho antes de colar, né? Liga o aparelho antes de colar, aí você já vem com a tela e abaixa a tela e cola. Aí você passa o elástico. Por quê? Se der algum probleminha, tiver mal encaixado o flex, você vai saber na hora já. Você não vai dar o contato com a cola, porque às vezes fica mais difícil depois para tirar, né? Você vai ter um trabalho maior. Então, antes de colar a tela na placa certinho, liga o aparelho e deixa ligado, entendeu? É uma dica interessante que é bem válida. Dá para fazer e você não tem dor de cabeça. E se tiver, você já consegue resolver na hora. Mas deixa eu ver se eu entendi o que ele falou. Depois que ele entregou, não funcionou? Ou depois de alguns dias ele desligou? Depois você entregou, não foi, Samuel, ou Davi? Depois que eu entreguei. Aí é difícil, né? Saber o que aconteceu. Aí você vai ter que pegar o aparelho e ver de novo. Porque o que acontece também, minha esposa deu um Moto G. Hoje mesmo, ela tava falando e ele desliga. Aí eu falo, até tá puro vírus também. Ó, já que você tocou nesse assunto, vamos fazer um parênteses aqui também, né? Às vezes, se você... Uma dica que eu vou dar, inclusive, que você já pode até tirar a tua mão de obra aí, que isso é conhecimento técnico. Às vezes, né? Principalmente esses aparelhos da Samsung, A30, A50, A30S, enfim, esses aparelhos, às vezes, eu já estou percebendo que eles travam. Trava o sistema de não clicar nada. Ou, às vezes, também não dá imagem. Só que o cara fala, não caiu, não quebrou, não faz nada. E aí você olha o aparelho, ele realmente está novinho, sabe? Não tem trinco, não tem sinal de tombo, não tem nada. A dica que vale ouro, inclusive financeiramente falando, que você pode fazer quando chegar numa situação dessa. Fica segurando todos os botões. Power, volume e mais e menos, né? Volume mais e menos e power. Se tiver o botão home, por exemplo, J7 Pro, segura o botão home também. Ele vai reiniciar. Às vezes destrava, sistema travado, às vezes destrava. Você consegue ter um êxito aí numa restauração do sistema sem formatar o aparelho e muito melhor ainda, o cliente vai ficar satisfeito e não perde os dados do cliente. Você vai conseguir fazer, entendeu? Então, travou, não dá imagem, acontece alguma coisa, fica segurando todos os botões junto, até o aparelho vibrar e reiniciar, né? Botão volume mais, botão volume menos, botão power. Se tiver home, aperta o home também. Esse serviço você pode cobrar, isso é conhecimento técnico. Só cobrar muito também, né? Assim, valor exorbitante. Mas você passa antes para o cliente, ó, cobrar 30, 50, dependendo do aparelho, 25, 20 reais, sei lá. Aí você que manda. Certo? Nem faça na frente do cliente, né? Olha o dedinho aqui, ó. Ó. Lembra do dedinho, hein? Não faz na frente do cliente. Conhecimento técnico você não precisa passar pro cara. Você faz um técnico de bancada, você faz, né? Mas pro cliente final, não. Esse é o conhecimento teu, é um curso que você está pagando, é um conhecimento que você está adquirindo, é um conhecimento compartilhado, né? Então, o que você faz? Na tua bancada. Pede um prazo pro teu cliente, ó. O cara vai falar para você, meu telefone travou aqui, não sei o que. Fala, peraí que eu vou tentar fazer uma restauração de sistema, inclusive, se der certo, você não perde nada. Você me espera 10 minutinhos aí, por exemplo, 15 minutinhos, que eu vou tentar. Vai no fundo, segura todos os botões, o aparelho vai reiniciar. Recebe. Ah, o que você fez? Restauração de sistema. Acabou.
Ah, Anderson, mas isso não é certo fazer, não vou cobrar nada. Você não cobrar nada é uma coisa. É certo fazer sim. Se é conhecimento técnico, eu tenho que cobrar. Ah, mas não cobrei muito. Melhor ainda, você ganhou um cliente. Pode ter certeza, o cara vai voltar a te procurar e você tirou pelo menos teu almoço aí. Ou outra coisa aí que você quer gastar o dinheiro. Minha opinião particular. Eu acho que você não deve fazer de graça. Na minha opinião. Né? Ah, mas é parente, ah, é irmã. Não vamos discutir a questão, a particularidade de cada um. Óbvio, quero fazer, minha mulher, né, meu pai, tudo bem. Ninguém está falando isso. Eu estou dizendo assim, se for cliente final, né, você não vai fazer de graça? Não, sei lá. No meu ponto de vista, eu não faria de graça. Cobraria. Tem aquele ditado, né? Fala assim, tem um problema numa máquina lá, chama um cara especialista, o cara vai lá e limpa. 2 minutinhos ele arruma. Aí ele fala assim, esses 2 minutos quanto você vai cobrar? Vou chutar aí R$1.000. Aí ele fala, então faz a nota aí pra mim. Na nota tá lá assim, R$999 por saber o que fazer, R$1 pelo apertar um parafuso. Como assim? Ué, tô vendendo o preço do que eu aprendi. Não adianta você apertar parafuso, tem que saber qual parafuso apertar, né? É isso aí, eu penso assim. Bom, por exemplo, que assim, às vezes você já tem um pré-orçamento, uma base estabelecida. O que aconteceu comigo hoje? Desculpa. Entrou um Moto E4 Plus que a pessoa colocava para carregar, só dava 0%. Ela ligava o aparelho desligava. Dava power no aparelho, nem completava e desligava. Então, o que a gente presume-se? Né? Tem uma presunção. A gente não sabe se realmente é isso. O que a gente presume que é conector de carga ou bateria. É o orçamento correto a gente passar. Né? Eu passei, por exemplo, R$250 o valor de uma bateria e 180 um conector de carga. Ah, pode fazer, o que for para fazer, pode fazer. Aí, o que eu adiantei para ela? Eu falei, olha, se possivelmente precisar fazer o sistema do aparelho, você vai perder todas as informações. A gente vai ter que refazer o sistema do aparelho, ou seja, extrair esse software e incluir um software novo. Você vai gastar R$150. Pode fazer? Ah, pode fazer. Então, quer dizer, eu já estava com o aparelho com 3 orçamentos fechados. Bateria, conector e software. Então, meio caminho já estava andado. Primeiro passo, é fazer o software? Não. Primeiro passo, a gente abrir o aparelho. Por quê? Eu preciso ver, né? Eu preciso ver para crer. Primeiro passo, bateria, né? Abri lá, primeiro passo, tirei a tampa, tirei os parafusos, cheguei na bateria, o que eu vi? A bateria estava solta. É isso mesmo. A bateria estava solta. Entendeu? Só que eu desmontei o aparelho. O que eu fiz? Pluguei, né, a bateria e precisei colocar um calço, porque estava saindo. Eu percebi que saía. Aí coloquei uma proteçãozinha lá. Coloquei a bateria, liguei, o telefone, explodiu. Pus para carregar, sucesso, explodiu. Fechei o aparelho, desliguei de novo, pus para carregar desligado, carregou. Quer dizer, resolveu o problema. Então, quer dizer, eu tinha 3 orçamentos na mão. Bateria, conector e software. Eu podia cobrar qualquer um desses. Aí, o que eu fiz para a cliente? Falei para ela, olha, você vai ter um gasto de R$60 aqui, nós conseguimos restaurar teu aparelho, tá? Não perdeu nenhuma informação, é a tua bateria original e é teu conector original, tá certo? O aparelho ficou perfeito, tá carregando, tá tudo certo do jeito que tava. Ficou contente, né? E eu não cobrei caro e resolveu o problema. E o detalhe, ela tá com as peças tudo original, né? Agora sim, tecnicamente falando, o que eu fiz? Abri o aparelho, tirei os parafusos e conectei a bateria. Só. Entendeu? Ah, mas é barato. Não cobrei caro. Só que é uma cliente que sempre está indicando, é uma cliente que sempre vem comprar alguma coisa. Então, fiz um preço, no meu ponto de vista, razoável. Poderia cobrar até um pouco mais, né? Mas, assim, o mais importante de tudo é explicar para ela o que eu fiz, né? Porque se a gente fosse picareta,
Cobraria pela começando já. bateria. Cobraria pela bateria 250 conto, eu não ia nem saber. Acaba 9 horas. Acaba 9 horas. É. Entendeu? Então, assim, é umas coisas, uns detalhes. Importante que a cliente fosse satisfeita e ficou sabendo que a gente fez o serviço. Agradeceu, eu tenho certeza que ela vai indicar mais ainda a gente. Tá? Prosseguindo, quem que é o próximo? Fred. Deixa eu te... Viu? Deixa eu te perguntar. Desculpa aí. Não, vou falar. Tem alguma dica aí de como tirar parafuso espanado? Vixe, rapaz, parafuso espanado é uma briga, né? Tem uma técnica, inclusive, que assim, dá pra fazer. Estranho, Colocar né? a chave um pouquinho maior. De preferência aquela fendinha um pouquinho maior. Só que em vez de torcer o parafuso para você tirar, você torce para ele fechar mais um pouquinho. Só um pouquinho, só um tequinho, entendeu? Aí você volta para abrir normal. Pode ser que dê certo. Essa é uma hipótese. A outra, dependendo do parafuso, não tem jeito, tem que quebrar. Né? A outra, pingar um pinguinho de solda nele, com um ferrinho, com estanho, e aí acaba dando para tirar também. Essas duas hipóteses às vezes dá certo. Mas eu prefiro muito a chavinha. A chavinha de fenda, por exemplo, um pouquinho mais grossa. Agora, se estiver muito, muito espanado, aí tem que quebrar, dá um jeito de quebrar. Furadeira. Tem gente que vai, né? Tem umas coisas aí doidas. Bora pra cima, então. Ô, Anderson, Pois uma não. dúvida minha, uma das dúvidas maiores durante a aula que eu tive, eu vejo o pessoal falar aí, assim que eu cheguei na aula, eu percebi que eu acho que eu sou o que mais precisa aprender ali, porque um falou de um jeito, outro falou outro, não, os caras já sabem mais ou menos, né? Já entrou aqui com meio caminho andado. Acho que é só eu que estou lá no último da fila lá mesmo, tem que agarrar nesses caras aqui e eu já acompanho eles. Então, mas a minha dúvida é software. Como fazer software? Essas partes, eu acho que não sei se é técnica, mas essa parte quase que, como computador de mexer, fazer software no celular, fazer certas coisas nessa parte, aí é que eu não entendo muito bem. É o que eu fiquei meio na dúvida, que eu precisava um pouco, né, tirar essas dúvidas. O que é software, fazer o software, como fazer ele e quando, entendeu? Muito bem. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber se é defeito de software, né? Por exemplo, como que a gente fica sabendo se é defeito de software? Da Samsung, né? Possivelmente, o aparelho você dá power para ligar, ele fica na tela da Samsung. Loop infinito, mais conhecido como loop infinito, e ele não passa daquela tela, ou até mesmo ele desliga. Então, isso é sintoma de software. O diagnóstico inicial pode ser software também. Agora eu abro um parênteses aqui. Pode ser bateria. Tá? Pode ser bateria também. Mas, de primeiro passo, é software. Se for um aparelho que abre a tampa traseira, substitui a bateria, que é mais prático e mais rápido. Se persistir, defeito de software. Tá? Por exemplo, na Samsung. Motorola, defeito de software. Fica no logo da Motorola também, aquele loop infinito. Mesma coisa. Não liga o aparelho, às vezes até desliga. Software, pode ser software também. No iPhone, né, que é o sistema iOS, fica na maçãzinha. Também não sai daquela maçãzinha. Ou ele reinicia também. Pode ser bateria ou pode ser software do aparelho. Entendeu? Já diagnostiquei que o defeito é software. Vamos fazer o software. O software nada é mais, né? Falando a grosso modo aí, que é restaurar o sistema, corrigir o erro, né? Então a gente extrai o software antigo e inclui o software novo. Ah, como que eu faço? Por exemplo, no Samsung, a gente tem que usar um programa chamado Odin, exclusivamente para Samsung, tá? Programa do iPhone, iTunes, exclusivamente para o iTunes. Programa do Motorola, vai depender do modelo. Geralmente é por comando, às vezes é mais prático. Ah, Anderson, como que eu faço o software? Aí a dica é o seguinte, vai depender do aparelho, né? Qual que é o aparelho que você precisa fazer o software. Aí você vai ter que ver um vídeo no YouTube. Eu acho que você vê um vídeo no YouTube, você vai fazer de olho fechado. Por quê?
o cara vai mostrar como que faz o vídeo, como que faz o software, né? O cara vai dar RUM, que é o sistema do aparelho, quer dizer, você só vai ter que abaixar e seguir os passos. É que, ó, vamos ser sinceros aqui, é o que todo mundo faz. Entendeu? É assim que você vai adquirindo uma experiência com o software. E outra realidade, o software é chato de fazer, né? Às vezes não dá certo. Ah, por que não dá certo? Cabo, entrada do conector, entrada do computador, internet, entendeu? Sistema corrompido às vezes. Então, assim, é meio chatinho de fazer. Só para você ter uma ideia, eu tô com a 30 para remover a conta Google, né? Fazer o software dele e atualizar também. E é pelo computador, por exemplo. Só que o conector de carga dele carrega, mas não lê dados. Agora eu vou ver o que eu faço amanhã para ver se eu consigo, né? Eu vou ter que trocar o conector, pelo menos, para fazer o serviço, depois eu volto. E ele carrega normal o aparelho. Só que não lê os dados, né? A rede de dados não consegue ler para fazer a leitura do software. Então, é assim, pesquisar, seu Hélio. Não tem muito o que fazer, não. Tem muita gente, eu conheço muitos técnicos que não faz software. Terceiriza. Entendeu? Mas, é o que eu quero fazer. Pesquisa que faz. É isso que eu ia falar. Eu acho que, tipo assim, Falou. a gente está na manutenção aqui. Eu, de primeira mão, eu penso em conector, bateria, troca de tela. Aí, conforme eu vou ganhando intimidade, eu vou agregando. Não adianta eu querer abraçar tudo e não ser bom em nada. Então, é melhor eu comer uns grãozinhos pela beirada. Agora já domino aqui, vou aprendendo. Pego um aparelho mais simples, faço software, escutelo, terceirizo. E vou estudando. Na hora que tiver bom, eu incluo isso pra se compensar também. Né? Talvez o cara cobra lá um tanto risório, não precisa nem sempre fazer. O serviço de lojista o que é? Os técnicos, né? É modo de falar lojista. Mas, assim, para nós, o sistema que é cobrado é de 30 a 50 reais. A maioria do serviço é 30 a 50 reais. Eu conheço gente que não põe nem a mão na massa, só terceiriza. Entendeu? Ah, eu quero aprender. Óbvio, nós estamos aqui para aprender. Ah, mas eu quero levantar o dinheiro, eu quero pegar o serviço, terceiriza. A terceirização de serviço entre os técnicos não é vergonha nenhuma, pelo contrário. É uma forma de um ajudar o outro, né? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de fazer conector de carga e realmente tem dificuldade. Ah, tem que treinar. O cara vai treinando, daqui a pouco ele começa a fazer, ele terceiriza, daqui a pouco ele faz um, terceiriza dois. Ah, eu quero trocar essa tela aqui, você não me ajuda? Ajudo. Senta aqui, vamos fazer junto. Entendeu? É assim que vai, né? O importante é que a pessoa pegue o serviço, né? Você falou uma parte aí, Anderson, do conector, por exemplo, o celular que não aceita. A gente também, no caso, não poderia dizer assim para a pessoa, tem que fazer o software, mas aí o conector tem que trocar para poder, não aceita, tem que trocar ele por um para fazer, depois voltar de novo. Será que a gente poderia também estar conversando assim com o cliente e dizer, eu vou ter que fazer, ou essa parte é fora, eu vou ter que fazer software, só que aí o teu conector não aceita. Pode ser que ele não aceite, a gente já adianta. Se ele não aceitar, eu posso trocar a parte, vou cobrar por isso, é claro, mas você vai ter um celular que quando precisar de fazer esse software novamente, você não vai ter esse trabalho, né? Você não vai pagar por isso, já vai estar pronto. Ou é melhor fazer só mesmo, do jeito da gente lá, só e tudo bem. Não, passa a informação para o cliente, tudo que acontece, né? Por exemplo, esse esquema do... É um exemplo igual o senhor falou aí, que eu tenho na prática. O que eu vou fazer? Eu falei para o cliente que não, o aparelho dele não lê dados, mas carrega. O que eu vou fazer? Eu tenho um conector lá, né, do A30, eu vou colocar e vou fazer o software. E vou passar para ele, falar, olha, é o seguinte, teu aparelho não lê dados, né? E eu já fiz o software, deu tudo certo, só que o conector que eu tenho aqui é meu. Você quer que eu troque ou você quer que ou não precisa? Aí vai dele. Eu jogo a responsabilidade para ele. Se ele falar, eu quero que você troca, já passo o preço para ele trocado. Ah, não quero que você troque. Então eu tiro o meu, já fiz o serviço. O orçamento do software está garantido. Então é só um trabalhinho a mais que eu não posso perder, né? Aí eu já passo depois para ele. Falo, olha, ficou a mais por causa disso. Posso? Deixa o conector, eu tiro. Ah, eu não quero, eu não mandei você fazer. Então tá bom, nosso combinado é fazer o software, tá feito. Tira minha peça, acabou. Mas é importante passar para o cliente, né?
E fica bom pra gente, no né? caso, Porque você não perde tempo, né? O software tem que fazer de qualquer jeito, né? Eu Uhum. poderia falar para ele, falar, olha, não dá certo fazer porque o teu conector de carga precisa trocar, não lê dados. Ele ia virar e falar para mim assim, ó, me dá o aparelho de volta. Eu tenho a Né? peça, eu vou ter um trabalhinho um pouquinho a mais, só que custa? Eu não perco o cliente, né? Né? Na minha opinião, e né? outra, como você falou, né? Como você falou, um conector barato, armar rolo. Mas eu passo, né? A gente passa, né, a informação pro cliente só para ele ficar ciente. E outro, se o cara falar, não sei o quê, não, você vai gastar 30 no conectorzinho aí, às vezes, uma plaquinha de carga, troca pro cara e manda bala, você ganha o cliente, entendeu? Se você não fizer isso, o outro vai fazer. Mas aí você pode ter Né? certeza. O nego não pode deixar passar. Na minha opinião, eu não deixo passar. E outra, eu tenho, né? O trabalho que eu vou ter que abrir, tirar a tampa e tirar os parafusos, mas não tem problema, é 20 minutinhos a mais, a menos, tá tudo certo. O A30 é o plaquinha. O A30 é plaquinha de carga. Nem usa solda, então. Não usa solda, não usa nada. Você usa só uma chavinha Phillips para tirar o parafusinho que fixa o conector. É mais você abrir o aparelho, que é a tampa traseira, e não tem segredo, tirar os parafusinhos, né? E outra, detalhe, não precisa nem fechar. Coloquei o conector de carga lá, só colocar o ar, põe no computador, vai fazer o sistema tudo. Depois está pronto, eu só tiro e põe de volta, se for o caso. Nem precisa saber. Não, assim, tecnicamente falando, né? Papo de bancada, o cara não precisa nem saber, realmente. Mas, se um dia da manhã ele for passar alguma coisa no computador dele, não vai ler, né? Aí você, às vezes o cara, né? Então, assim, a Ele tem que jogar o jogo nossa cintura e falar assim, eu tenho uma matrizinha minha aqui, eu usei para fazer. Se quiser, eu encomendo uma lá e troco pra você. a nossa obrigação, assim, eu vejo, é passar as informações para o cliente do que acontece, né? Assim, tem que passar o mais claro possível. Por quê? Para o cliente que entenda que você está trabalhando no aparelho dele. Você não está ali fazendo de qualquer jeito, entendeu? Essa, por exemplo, é uma opinião minha. Eu gosto de passar para os caras, assim, detalhadamente mesmo, de verdade, para não ter algum tipo de problema, sei lá. Passando, às vezes, a gente já tem, porque mexer com gente, assim, problema grave não, de tumultuar, mas sempre pega uns caras que é meio orelha grande, e ou às vezes acha que sabe e não sabe nada, e acontece, às vezes, eu tendo que escutar alguma conversinha, só que aí, às vezes, a pessoa também se redime, também tá tudo certo. Beleza. Eu vejo, Pois não, senhor. eu vejo que a informação nesse ramo, a informação eu tiro pela minha profissão, consultor civil. Eu sou muito elogiado por meus clientes, graças a Deus. Quando eu chego, faço um orçamento e eles me perguntam e questionam sobre isso, sobre aquele e tal. Aí já fala que teve outros que tiveram, mas não falaram isso. Não, eles não falaram isso. Entendeu? Ou fizeram um serviço pela metade, foi embora, pensou, aí vai eu começar, aí eu dou informação, mas não é bem isso que eles falavam, olha só. Então, eu acho que a informação no nosso ramo de trabalho, eu acho que todo, praticamente, é muito importante. Ainda que você perda, igual você falou, você perde alguns reais na mixaria, mas você ganha um cliente uma confiança enorme. Porque se eu fazer um serviço com você, você me informar direitinho e fez o serviço correto, ainda que eu não faça aquilo que você me sugeriu, mas eu vou ter o teu cliente o resto da vida. Se eu tiver um problema no celular, eu jamais vou levar em outro lugar. Por que eu levaria em outro lugar? Se você fez do jeito que eu precisei, soube me informar corretamente, então não tem como, além de eu levar lá sempre, eu arrasto meu pai, meu filho, meu vizinho, meu parente, né? Então, informação, ainda que você perde um pouquinho, não é demais. A situação do conector, por exemplo, não só dele, outras partes também, pequenas. O conector, por exemplo, o cara não sabe. Eu, por exemplo, eu vou levar trocar um conector para mim. Eu não sei se ele, você vê que nem um software eu sabia. Não sei se ele vai conectar, se ele vai funcionar, não sei. Então eu vou estar, como você falou, tem gente que não conhece nem um celular que tem. Ele não sabe nada do celular, já sabe mexer e acabou, e nem tudo. Aí você chega no você com um probleminha. Então ele já sai dali sabendo, coisas que ele não sabia, o celular arrumado, um técnico de confiança, entendeu? Então ele sai sempre ganhando, ele não vai perder. Ele gastou com você, mas ele vai sair ganhando pro outro lado.
e você também, né? Então, eu acho que a informação, nesse caso, não deve ser medida, não deve ter dificuldade. Você tem que realmente perder tempo com o cliente, sim, informando, falando e, se possível, fazendo algo, né, algo a mais além do que você combinou. Claro, se isso não for tão caro, tão alto, né? Não, eu penso exatamente desse jeito aí. Informação nunca é demais. Só para a título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, eu troquei a tela, por exemplo, de um cliente de um A30 também, e foi primeira linha. Eu expliquei que não funciona sensor, que primeira linha, tal. Aí ele falou, pode colocar, que você me explicou bem, eu senti fé. Troquei, beleza. Falei, você não pode atualizar esse aparelho que ele vai parar o touch. Pode deixar. Já programei para não atualizar. Daqui uns dias ele voltou, parou o touch. Falei, te avisei, né? Falei, só que ele acabou de trocar a tela, 10 dias. Falei, vou fazer o software para você, não vou cobrar nada. Beleza? Você não atualiza mais. Segunda vez estou te falando, hein, cabeça dura. Ainda brinquei com ele. Pode deixar, ajeita para mim aí. Beleza. Fiz o software para ele, não demorou mais um mês. Voltou Nossa. de novo. Falei, você vai gastar 100 cruzeiro. R$100 para fazer o software agora. Não vou fazer de graça, não. Te avisei, amigão. Rapaz, me ajuda aí, não sei o que. Vou fazer 70. Beleza, pode fazer. Cobrei R$70 para fazer o software dele. Eu já tinha o software, né? Só coloquei no computador. Beleza. Passou um tempo agora, ontem ele voltou. De novo. Rapaz, atualizou aqui, não sei o que. Destrava aqui para mim. O que eu fiz? Vou te cobrar 70 de novo. Cobrei 70 de novo. E ele pagou de novo. Quer dizer, mas por que ele pagou as duas vezes? Porque a primeira vez eu não cobrei. Entendeu? E ele ficou feliz, ficou baratinho. Se for ver, parar para pensar. Certo? Quem que falta falar aí? Fred? Ou é o seu Eric que falta falar? Sobre as dúvidas é o software, né? Entre outras coisinhas, tudo. Mas eu não posso falar tudo porque tem mais aluno. Então, a aula não é só para mim. Eu tenho que ter consciência disso. Não, tá certo. Senão eu vou até o final da aula falando. O pessoal entende, fica tranquilo. Falta quem? O Fred e quem que falta? Fred tá por aí, Fred? Não, tô sem dúvida. Tô sem dúvida. Tá sem dúvida? Muito bem, meu irmão. Parabéns. Então, se alguém tiver dúvida mais aí por acaso, pode chamar, não tem problema, tá? Falta 5 minutos para acabar a aula, por incrível que pareça, tá bom? Mais uma vez eu vou falar que eu estou à disposição, né? E aí logo a gente vai voltar presencial. E aí as dúvidas que nós colocamos aqui. Pois não. Não, eu digo, tomara. Eu tô torcendo para voltar. Não tá podendo, acho que depois das 8, né? Não pode abrir depois das 8. Acho que às vezes escola, curso técnico, enfim, não pode abrir. Mas assim, a gente tá aí, acho que tem um tempo ainda pra gente seguir junto. Eu não sei quantas aulas faltam ainda. Depois vocês pedem pro pessoal lá, que eles informam. Mais prática deve ter um tempo pra gente seguir, aí a gente tira as dúvidas também, né? Não tem muito segredo, não. O que a gente estava falando aqui, essa parte de atendimento também, inclui quando você pegar um aparelho na mão, né? O que é o aparelho na mão? Quando o aparelho chegar na bancada para você fazer o serviço. Por exemplo, nas trocas de tela, né? Conector, enfim. Né? O que é interessante a gente passar? Na verdade, o que é interessante a gente fazer? Né? Não ficar olhando as coisas do cliente. Não ficar olhando foto, principalmente. Entendeu? Mesmo porque não diz respeito a gente. Né? E assim, fez a troca de tela, testou a tela, vai pôr para carregar? Quero mexer no aplicativo aqui, quero ver se a tela tá boa. Ótimo, vai mexendo. O que for particular do cliente, rede social no geral, né? Instagram, Facebook, TikTok, independente, o que for que a pessoa tiver lá. Messenger, todas as redes sociais, em geral. Né? Não mexe. Não mexe. Eu quero fuçar aqui, que eu quero ver. Vamos ser verdadeiros? Não diz respeito a nós, né? Nosso objetivo aqui é trocar a tela e para ver se a tela tá boa. Né? Tem um jeito de testar a tela. Por exemplo, Samsung, asterisco, jogo da velha, asterisco 0, jogo da velha, asterisco, jogo da velha. Vai aparecer as opções lá,
você testa. Ah, eu quero ver se está funcionando o sensor. Põe um chip, liga para 121, liga para o 121, não, 106, 21, que é Sky, né? Liga para Claro, liga para TIM, alguma coisa assim, entendeu? Não mistura as particularidades do aparelho, do cliente, com as suas particularidades, né? Mesmo porque não diz respeito. E, ó, vamos ser sinceros, a gente ouve falar aí que vaza foto, né? Inclusive rende até um processo criminal, né? Cível também, por danos morais e materiais, né? A gente cai nessa esfera jurídica também. E não vai ser muito interessante para você, né? Se você, como técnico, se alguém sair falando aí, o cara pegou minhas fotos, o cara viu meu celular, né? Um parênteses aqui, rapidinho. A gente não sabe se o celular também tem gravador, né? Assim, visivelmente eu estou dizendo, né? Às vezes tem algum aplicativo espião e o cara vê tudo que você mexe. Então, assim, cuidado. Faz o que o dever manda você fazer. Troca de tela? Faz a tua parte. Eu quero entrar no aplicativo aqui. Tem 50 aplicativos. Você não vai entrar na rede social do cara, né? Da mulher, enfim. Eu quero ver porque eu sou curioso. Então, já lembra que eu estou falando aqui. A responsabilidade é tua. Não vem um dia da manhã e falar, mas ninguém me avisou. Você pode ter certeza que a gente avisa e, assim, não é interessante. Estende-se também, por exemplo, se o cliente deixar o aparelho para você com chip, né? Não atende ligação do chip, mesmo se ele pedir, né? Não atende ligação porque não é teu telefone. Salvo se o cliente autorizar, sei lá. Mas, assim, de regra, deixa o aparelho quietinho lá, desliga. Se tiver que ligar, deixa no modo avião, não tem problema, entendeu? Faz o que manda o script. Troca a tela, testa, faz a tua parte. Faz o check-in, não tem problema. Só não mexe no que não diz respeito. Certo? Essa aí é a minha opinião e o jeito certo de trabalhar. Isso você nunca vai ter dor de cabeça. Pelo contrário, se alguém quiser falar que você fez, a pessoa vai ter que provar. E aí não vai provar porque é conversa fiada. Entendeu? Aí você tá com as mãos para cima, tá tranquilo, ninguém vai encher a tua cabeça e a credibilidade é tua. Né? Ninguém vai te prejudicar. Pode ter certeza. Deve faltar um minutinho para acabar a nossa aula. Pois não, Xará. Como que é? Vou finalizar as aulas mesmo presenciais. Quando vai voltar? Quando formar lá, aí, como você já abriu outra casa, nós já tem casa fazer churrasco, galera. Não, mas você lembrou bem, viu? Eu só pensei e não falei, mas você lembrou bem. O que é, seu Hélio? Não, ele falou uma coisa aí que eu pensei, assim que você falou que a porta da tua casa estava aberta, eu falei da amizade, né, tem que continuar. E nós tem que ser